Fala galera de outro mundo, tudo bem? Aqui é o diretor. Tô passando aqui para lembrar vocês, para vocês que vocês possam curtir o nosso vídeo e compartilhar com seus amigos para assim estar ajudando o crescimento do nosso canal. E hoje a gente vai estar trazendo um vídeo de um escritor de Guaratinguetá, Thiago Feijó. Aí vocês ficam ligados aí nesse papo que tá bacana, tá legal. E sobre os livros dele, se vocês quiserem bater algum papo com ele, a gente vai estar deixando as redes sociais deles na descrição desse vídeo, tudo bem? E ajuda a gente, deixa um like, compartilha, tá bom? Até mais. Salve, salve galera de outro mundo! Quanto tempo, hein? Quase 30 dias, eu agoniado em casa pensando como que eu vou conversar com a galera que até esse momento se sentiu um pouco de outro mundo, acompanhando a gente, as prosas e versos. Nossa, não é à toa que eu tô me sentindo hoje, né, cara? Mas para não assassinar a poesia, e queria fazer um parágrafo assim, como o Rogério Vilela sempre começa o podcast dele, que é o Inteligência Limitada, que ele fala que sempre o convidado é muito mais inteligente que ele, né? Que realmente somos um animal. Mas para eu não ficar por baixo, não ficar para trás, eu resolvi fazer um poema, uma estrofe, cataclismo é outra coisa. Um epigrama de apresentação. Um epigrama de apresentação nesse programa embrionário. Então, gostaria de dizer assim, abre aspas. Poderia chamá-lo de Xará, porém estamos separados pela letra H. Isso não é uma indireta. Meu segundo nome é Augusto e o dele é nome de poeta. Thiago Raul Feijó Silva. Salve de palmas, brother. Muito obrigado aí por prazer é todo mundo, né, tá aí com a gente aí, vim trocar uma ideia aí descontraída aí para quem vai nos ouvir aí, e a gente espera atingir, sei lá, quem tá aí, né? Quem tá aí nos ouvindo, né? Tiagão, eu acho assim, podcast a gente pode falar do que quiser, então a gente pode fazer uma ideia meio desconstruída, né? Sem ser a questão pela qual você veio, que você é escritor, é uma coisa louvável, já que todo mundo chama e fica com o pé atrás. Mas e o Thiagão de hoje em dia, o que ele faz? Anda de skate? Rapaz, não ando de skate não. Eu já tive vontade de andar de skate, eu andei de roller, né? Na minha época de garoto, não faz muito tempo, evidentemente. Mas na minha época de garoto eu andei de roller. Eu perguntei só por causa da Olimpíadas, agora nação fadinha, minha mãe queria um skate, então eu acho que como todo mundo é influenciável, eu fiz essa pergunta só para sentir. Eu tenho medo de me quebrar com o skate, né? Já estou numa situação que eu não posso me quebrar muito, então eu fico mais sentado, né? Eu tenho lido muito, como sempre fiz, tenho escrito algumas coisas, né? Que é a minha profissão, tenho dado aula, tenho sido pai, enfim, trabalhado essa vida, não faço muitas... Eu gosto um pouco de trilhas, dessas coisas assim mais ligadas a... Caminhadinha e observando a natureza. Umas cachoeiras aí, né? Bacana. Já fiz umas trilhas bem bacanas, longas, fiz trilhas de 40 e poucos quilômetros, 4 dias de caminhada, essas coisas, mas... Eu fiz a das 7 praias em Ubatuba, não sei se você já ouviu falar. É legal, mas cara. Já fiz algumas de Ubatuba também. Já fiz algumas trilhas, já fiz uma caminhada, eu fiz o meu supra-sumo de trilha, eu fiz o caminho Inca de Machu Picchu, fui até Machu Picchu a pé, de Bocaruna até Machu Picchu. Mas você não foi pelo Trem da Morte? Não fui pelo Trem da Morte. Na verdade, sim, em Santa Cruz da Serra, peguei um ônibus da morte, vamos dizer assim. Como se estivesse na Índia. Peguei um busão da morte, eu lembro que era um ônibus bem precário mesmo, e a gente foi até Cusco, né? Ficamos até Cusco um tempo, e depois seguir em caminhada ali, tipo, que é uma cidade chamada Punayum, alguma coisa parecida. E ali eu entrei numa trilha Inca, ela era paga, né? Uma trilha paga, que tem guias e tem todo um arranjo, não carreguei quase nada, só as minhas coisas. Certo. Toda a barraca, toda a estrutura de alimentação foi carregada por outros
estava no pacote, aí mas caminhamos 40 e poucos quilômetros pelos Andes, uma coisa ali. Mas eu acho que a experiência é melhor, né, cara? Tipo assim, sem querer ser muito capitalista, velho, se você não tiver que carregar 20 quilos nas costas, você tem tempo pra pensar numa caralhada de coisa, né, mano? Do que seja aquilo... Não tem a Não que talvez se a opção for, se você não carregar a sua própria bagagem, você não vá, né? Eu vou, mas que eu acho assim, pra você, né? A trilha ali, no caso, ela não tinha outra opção, porque você nem entra na trilha se você não Se pagar. não for, assim, Então, mas é um assim, pacote turístico. eu já fiz essa trilha mais roots, vamos dizer assim, né? Essa trilha de carregar tudo. Eu fiz ali uma trilhinha boba da Praia do Sono, né? Que é a trilha e assim, cheguei morrendo lá, eu preferi que tivesse alguém para me ajudar, né? Mas assim, eu já fiz trilhas de todo tipo, a maioria foi assim, roots, né? Nunca também paguei ninguém, mas nessa ocasião não tinha outra escolha para fazer essa trilha, você tem que pagar e consequentemente os porteadores, como eles chamam lá, eles carregam as estruturas. É o turismo local, né? É o turismo local, com porteadores que falam quechua, inclusive, que não falam nem espanhol, uma galera... O que é quechua? Quechua é a língua ancestral do Peru, nativa do Peru, dos indígenas peruanos. Ah, sim. Dos incas, dos antigos incas, né? E aí tem a galera dos porteadores, como eles chamam, são essa galera ainda nativa mesmo, peruana, né? Você aprendeu alguma palavra em quechua? Não tipo, aprendi. Obrigado, ou pediu um X quechua? Rapaz, na ocasião, o X-quechua é ótimo. Não, eu pra mim virar não passar fome. Na ocasião, um X quechua? Um X-quechua, inclusive a alimentação era fantástica, que era comida tradicional peruana, não sei se quechua, mas assim, uma comida, um chefe fazendo uma comida num fogão de tripé, assim, só no fogão, e o cara levava um banquete pra gente, um negócio incrível. Mas, na ocasião eu aprendi, porque inclusive eu tive lá que serrar uns cigarros dos caras, ou os caras serrarem cigarros de mim, eu aprendi alguma coisa, mas me esqueci de tudo. É uma língua muito parecida, inclusive soa um pouco meio japonês, assim, sabe? Caraca! De tão eu tava aqui achando que seria alguma coisa guarani, assim, né, Caramba, então... Não, é uma língua bastante exótica, bastante diferente da nossa, com sonoridades assim quase inalcançáveis para nossa, aquela coisa mesmo japonesa de você falar, aí caramba, como é que eu vou pronunciar isso? Indictivo, a primeira bosta, né? Indictivo tem a ver com usar droga, não tem nada a ver? Adicto é o da droga, né? O ex-usuário de droga. Tá, e aí se eu me atrapalho para falar uma palavra, eu tenho um problema, que eu sou... Existe essa palavra? Eu não sei, tem puxa, eu não lembro dela, eu soltei um indixível, velho. O indixível... Caralho, é que tipo a palavra é foda de falar, então ela é indixível. Talvez indizível. Indizível, Pessoal, é uma brincadeira, é que eu sempre dou essas ratas assim, falo as coisas e depois eu fico pensando. Mas no máximo você fez um neologismo, né? Inventou uma palavra e compôs uma palavra nova para... Diretor, depois você lembra o que eu falei pra eu registrar, né? Plantar uma árvore, escrever um livro, ter filhos, já tenho, e criar uma palavra agora, né? Pelo menos com o 4º grau do que é viver a vida. Velho, e Machu Picchu é aquela doideira mesmo? Doideira que eu digo assim de energia, sabe? Cara, Machu Picchu é incrível. Machu Picchu é uma coisa... Mas eu não digo nem Machu Picchu, esse caminho que eu fiz... Você passa por construções incas tão bonitas quanto Machu Picchu. Aqui Machu Picchu, esse caminho que eu fiz, na verdade, era um caminho antigo dos incas, que eles faziam. Machu Picchu na verdade, é o último lugar onde essa galera ia como uma espécie de peregrinação religiosa, né? Entendi. Então o povo inca fazia todo esse rolê até chegar em Machu Picchu, que era o lugar sagrado, de fato, é uma cidade sagrada, né? Não é uma cidade de morar, não é que é o povoado de Machu Picchu, era o povo onde morava o povo. Moravam os sacerdotes incas, moravam o pessoal... Os cultos da época. Exatamente, tem um espelho d'água, né, os caras astrônomos, né, os primeiros astrônomos na América, os caras olhavam o céu não assim para cima, eles olhavam no espelho d'água. Então o espelho d'água é uma borda de pedra, numa única pedra, os caras fazem um círculo com uma borda e a água da chuva ficava empoçada ali, eles olhavam o céu ali. Bem mais interessante que um microscópio, né, velho? Você pegar e olhar para cima, talvez dê um pouco a coluna, mas você contemplar assim a inteligência humana de conseguir
fazer as coisas simples, baseadas no que a natureza oferece, né? Isso é uma coisa tão extinta hoje em dia quanto os incas e os astecas, né? Exatamente, não acreditava a tecnologia, não acreditava a ciência que os caras tinham, né? Hoje a gente não veja que estamos em 2021 e ainda existe agora, vem à tona uma negação à ciência, né? E os caras lá, antes do descobrimento da América, já faziam ciência, né? E uma ciência assim apuradíssima. Você vê que as pedras, que são todas pedras encaixadas, recortadas, quadradas com perfeição. A primeira coisa que você se pergunta é como é que os caras suportaram essas pedras, porque elas não nasceram assim, né? Então eles tinham um esquema de fazer um buraco na pedra, colocar uma madeira, um pau, né, de madeira, e aí eles jogavam água. O cara fez isso na nossa frente. Eles jogavam água, a madeira enche, trinca a pedra perfeita, eles fazem, né, alinhados os buracos. Então assim, uma engenharia que já demonstra uma ciência, um avanço no saber, né? Que hoje nós contestamos, por exemplo. Hoje nós contestamos a ciência. Quer dizer, nós não, eu não, mas há um movimento de contestação da ciência. Terraplanismo? Terraplanismo, né? Exatamente. E aí Cara, eu nem sei o que os caras pregam assim, na boa mesmo, sabe? Porque eu acho tão absurdo assim, desde o barco não subir no horizonte, eu já falei, nem vou dar... Eu também, o terraplanismo é uma coisa que eu também nem ouso conceber, né? Não ouso nem pensar, nem ouvir os argumentos. Nem por curiosidade, né? Nem por curiosidade. Que é muito absurdo. Assim, né? Não me parece mais louvável, né? Eu lembro da música do Caetano da Terra, né? Que ele compôs porque ele foi preso, e aí ele viu a primeira vez a fotografia da Terra, do planeta Terra, né? Tirada do espaço. E ele compôs aquela música, e eu fico pensando, poxa... Dele? Terra, por mais distante. Fantástica. Dele, a mãe dele, a dona Canoa, citou que é a música mais bonita que ele compôs. Eu também pego bem com essa música. Acho exuberante a música. E assim, é uma música que já... Eu acho que o cara, quando fala alguma coisa de terraplanista, devia tocar essa música, devia tocar um play, começar a Terra. É genial. Vou fazer uma número 2, né, com a versão que é a cabine. Mas enfim, o assunto não é terraplanismo. Até porque também não convém. Tiagão, sem querer cortar, já te cortando. Já que você teve Machu Picchu, por que você não pegou o portal? Porque são portais e saiu em São Tomé, aqui no sul de Minas, e veio embora, não era mais perto? Olha, eu ouvi essa história do portal lá. Sério? Lá? Sério, lá em Machu Picchu. Então são dos dois lados. Você já foi pra São Tomé? Até porque eles passam pelo portal, a história tem todos os dois lados. Mas tipo, você tá aqui no sul de Minas, a galera fala, ó, essa gruta dá até Machu Picchu. É uma coisa. É outra coisa quem tá do lado de lá e falar que essa caverna dá em São Tomé, né? Atravessaram. Não, é isso mesmo. Esse o lance, é o que ele falou, tá certíssimo. E falam isso lá, cara? Na verdade eu ouvi lá, não foi de um brasileiro de fato que conheci lá. Ele brincou, fez essa brincadeira. Eu não conhecia essa história, né? Não conhecia aqui. Não fui para São Tomé, não conheço São Tomé, apesar de ter uma vontade incrível. Já está na minha listinha lá de lugares, sabe? São Tomé, inclusive, é muito próximo, né? Quer dizer, relativamente próximo. Quem foi para Machu Picchu está muito próximo. Eu devia ter, olha, na volta, eu confesso para você que na volta eu tive muita vontade, porque pegar esse atalho aí seria interessantíssimo, porque a volta foi terrível. A ida é fantástico, mas a volta de todo lugar é terrível, né? E como eu tive que voltar... Você já está sem grana, as pessoas nem sorriam mais para você. Você já viu tudo, você já está cansado, entendeu? E eu tive que pegar um busão da morte de já volta. Já não é novidade, né? O busão da morte de ida é sensacional. Mas por que é o busão da morte? O que difere o busão da morte de Aparecida Guará pro de Machu Picchu? Olha, então, o busão da morte que eu estou brincando aqui é o seguinte, eu fiz uma viagem assim, eu peguei um avião de São Paulo até Santa Cruz da Sierra. Esse salto de avião, ele já pula o trem da morte. O trem da morte, na verdade, ele vai ali de Corumbá. Da Argentina? Não, de Corumbá, na fronteira do Brasil com a Bolívia, se não me engano, de Corumbá até Santa Cruz da Sierra. Ele é até um caminho curto. Sim. Mas é o chamado trem da morte porque, na verdade, é um trem que carrega tudo. Então tem gente que entra com galinha, com porco, com tudo, gente por cima, gente por baixo, aquela coisa meio central do Brasil. Né? Rio de Janeiro, Zona Norte, vamos dizer assim. Nada contra o Rio de Janeiro, Zona Norte, estive lá inclusive no Mera e gosto muito. Mas é aquela coisa. Eu saltei esse caminho. Eu fui direto, eu desci no avião em Santa Cruz da Sierra. Santa Cruz da Sierra é uma cidade boliviana ali já no Pantanal.
bem pantaneira, bem parecida com talvez ali Mato Grosso, exatamente, Mato Grosso do Sul, com Corumbá, com essas cidades pantaneiras. Dali de Santa Cruz de la Sierra, que é Pantanal, que ou seja, está na planície, para eu chegar até Cusco, eu tive que fazer uma caminhada que é subir os Andes. E subir os Andes por uma estrada de terra. É como você pegar Guaragomeral, só que muito mais tarde, né? Porque você sobe 4.000 metros de altitude. Fica a dica, tipo, se você for para Santo Tomé e quiser nessa maratona, você vai por Cruzilha e sobe a pé. Então. Aí, né, não comparando as coisas, mas foi o meu primeiro trajeto, totalmente sem programação errado, nem sabia o que era. Não, eu queria ir de busão, daí você entra e fala, lugar mais perto, é esse. Só que você chega lá, não tem ônibus para lá, você vai a pé, ou foi o que aconteceu comigo, passou um veterinário, santo senhor, que até hoje eu não lembro, e eu já estava andando uns 20 km, falei, tô indo para Santo Tomé, ele falou, entra aí. Me deu uma primeira carona, entrou na fazenda que ele ia trabalhar, me deixou, andei mais um pouco, aí veio um outro santo de trator. Então, é mais ou menos o mesmo bug, mas na época era muito criança e depois descobri outros caminhos. Mas acho que depois de velho eu vou querer completar isso para... pra ver. Não, na verdade eu vou para Machu Picchu. Machu Picchu é barato, tranquilo, é uma viagem de mochileiro, né? Viagem de mochileiro agora está complicado com essa questão de moeda e tudo mais, mas na época, por exemplo, o boliviano valia metade do real. Então, com R$1.000 você comprava 2.000 bolivianos. E com 2.000 bolivianos em La Paz, você é rico. É rico? Dá para gastar legal, sabe? Nosso dinheiro era valorizado, pelo menos eu fui em 2015, né? Faz 6 anos que eu fui para lá. Deu para me divertir bastante na Bolívia ali. Mas La Paz é uma cidade linda, né? É uma espécie de cratera. Ela fica embaixo da cratera, é uma das cidades mais altas, né? Na verdade, uma não, se eu não me engano, não sei se eu estou falando, mas eu quase certeza de que ela é a capital mais alta do mundo. La Paz, capital da Bolívia, é a mais alta do mundo. Mas ela fica numa cratera, você chega por uma cidade chamada El Alto, né? No alto, e para descer para o centro de La Paz, a estrada é assim, ela contorna a cratera. E as pessoas, olha que incrível, isso eu achei fantástico em La Paz. As pessoas, como moram nessa cratera, e tem casas, né, que seria o nosso morro aqui, tem casas nessa cratera no alto do morro, as pessoas eles vão como é que chama aquele... Lhama. Não, lhama tem lhama lá, velho. Eles vão daqueles bondes com fio, como é que chama esses? Teleféricos. Eles vão nos teleféricos, que são os bondinhos, tipo esse bondinho aqui que é parecido. Sei. Eles vão, o teleférico é o ônibus deles, porque o ônibus não sobe, é uma cratera vertical, não é um morro da Babilônia, por exemplo, no Rio de Janeiro, que você sobe ainda a pé. É um morro vertical, e as casas trepadas no morro. E para você chegar até lá, o habitante, o morador de La Paz, ele pega do centro para a casa dele, ele pega um teleférico. É o busão deles. Caraca. Eu caminhei nesse teleférico, fui subir, desci, uma das paradas um dos pontos desse teleférico chama El Cemitério, que é no cemitério central de La Paz. Você desce no centro do cemitério. É igual o de Aparecida, né? Você passa pelo cemitério. Não é o central, não é o central, mais próximo do centro. Mas a questão você passa, bem-vindo. Não, sua analogia é perfeita, só que lá você desce no ponto. Como eu não fui, cara, eu sou um cara muito, como que se diz, influenciável. O cara tá falando aqui, eu fico Você já tá trazendo pra sua realidade. Não, você é o Aparecidense patriota que quer sempre mostrar assim, aqui aparecendo tem isso também. Às vezes com orgulho, às vezes não, mas me considero assim, com a tristeza no coração. Um aparecidense. Como patriota eu acho muito... Não, eu não queria também, desculpe por esse termo, não era exatamente. Digo, você é um amante, um aparecidense amante da sua cidade, vamos dizer assim. Sim, né? Gosta da sua cidade e quer fazer as ligações aí. Sim, eu quero ver a cidade crescer, né? Certíssimo. Através de assuntos que não são peculiares e não acontecem nas rodas de bar daqui. Não, né? não. Então, por isso a ideia de fazer um podcast, né? Trazer gente diferente, tentar explicar o que acontece. Meu público tem a minha idade, eu tenho 40 anos, né? Mas eu tenho ideia de trazer uma galera mais nova de
ES Sports para falar, então a casa é aberta, né? Sim. Não, seu público e o seu convidado são da sua faixa etária, então estamos ali. Você tem 40 também? Eu tenho 38, na verdade, mas assim, já tô... Mas 38 não é 40. Não é, mas é mais perto do que 35, né? Ou seja, eu já miro mais o 40 sim. do que quando eu olho pra trás, já tá mais longe o 35. Mas o 40 te dá um peso, velho. Parece que você... Vai mijar na calça em qualquer cada momento. década, né? Cada década que você ganha. Continência Você... solidária é melhor. Mas não é isso não, é que você realmente se sente assim, você se sente bem legal assim na questão que você não precisa do seu corpo para pensar, é bem da hora isso. Legal, vamos esperar, vou esperar por 2 aninhos para eu ver se... Mas que você já trabalha com a cabeça, nesses rolês que você já deu, isso sempre serve de fonte de inspiração para quem é escritor? Com certeza, com certeza. Todos os rolês que faço servem de inspiração. Na verdade, a vida serve de inspiração, né? Tem uma máxima, pelo menos um hábito entre quem escreve, de que a gente precisa de um tempo para escrever e de um tempo para viver, né? Para poder ter o que escrever, né? Apesar de ter... A vida é a matéria-prima. A matéria-prima. É o dia a dia, né? As experiências que a gente tem, as mais absurdas às vezes. Eu gosto muito esse meu livro Insolitudes, ele tem esse nome, Insolitudes, porque é uma coisa insólita, ou seja, uma coisa estranha. Ele tem contos aí estranhíssimos, porque você fala, pô, e você só vivendo para, quer dizer... Eu dei uma pesquisada, eu dei um Google, porque eu sou ignorante. Insolitude, para mim, no Google, apareceu como uma palavra francesa. Ela não existe no português. Não existe. No português, ela traduzida é na solidão. A intenção sua foi colocar o nome em francês. Não. Ela é uma palavra, o que eu falei para você, é um neologismo. Ela também realmente não está dicionarizada, não existe. Insolitudes insolitude seria um monte de coisas insólitas. O insólito existe na língua portuguesa, o insólito é o estranho. Sim. Você fala assim, poxa, podcast do Thiago é insólito. É insólito. Parou o caralho. É uma coisa estranha. Ela é mais embrionária, é insólito. Tem uma coisa assim, a gente vai estar evoluindo para um embrião insólito, né? Estamos construindo um monstro. Vou dar um exemplo. Um dos contos desse livro é a história de um homem que acorda pela manhã e encontra na parede da sua casa um olho vivo. Só o olho, piscando. Na parede, incrustado no tijolo da parede do quarto dele. Ele não se pergunta que aquilo é um absurdo, ele não existe, não, ele não se faz essa pergunta. Ele nem lê alguma coisa assim para imaginar que você possa ter um terceiro olho. Não, ele simplesmente olha o olho e fala, poxa, tem um olho na parede aí, que coisa, né? Vamos. Aí ele começa a se envolver com o olho, ou seja, ele começa a se relacionar com o olho, ele põe livros pro olho ler, né? Caraca! E até que ele resolve fazer uma incisão na parede, tirar o tijolo aonde o olho está incrustado, o olho vivo, com pálpebra, com retina, com cílios, e ele leva o olho para ver o mundo. Mas então o olho feminino. Cílios todo mundo tem. Todo mundo tem, é um olho vivo. Porque eu fico viajando, essa menina põe cílios. Não, é só a gente acha que a gente não tem. É um olho humano. É um olho humano, não tem olho como. É um olho. Eu digo se relacionar, não é no sentido sexual. É no sentido mesmo de ele trava uma relação com o olho. Inclusive ele bota a mulher para fora do quarto, né, ele lança a mulher para fora, se tranca ali com o olho para ele entender. Eu achava que esse livro eram vários contos. São vários contos, são vários. Um deles é esse, chama-se O Olho. Tá. Mas, do jeito que você falou, dá um livro, O Olho. Eu fiquei muito curioso. Não, o livro todo é feito de histórias assim. Eu não sou inovador nessas histórias. Nós temos aí, por exemplo, um autor já do século XIX, né? Já tem quase 100 e poucos anos que ele já morreu, por exemplo. É o Franz Kafka, né? Que tem um livro maravilhoso, é um dos maiores livros da modernidade mundial, que é uma metamorfose em que um homem acorda metamorfoseado numa barata. Não sei se vocês já ouviram, né? Muito famoso. Não, ainda não. A metamorfose do Kafka é isso. E é um livraço. O cara acorda e ele está na cama dele, só que ele se transformou num inseto gigantesco. Ele não diz barata, mas a descrição é que ele se transformou numa barata. Esse livro se tornou um dos maiores clássicos da literatura mundial. Ele é tcheco, né? Escreve em alemão. E Franz Kafka se tornou... E Franz Kafka é uma história linda porque ele nunca publicou livro nenhum. Inclusive, quando ele morreu, ele deixou para um amigo dele, que também era escritor,
um testamento dizendo que queimasse todos os livros dele. Esse cara não queimou, publicou, e ele hoje é um dos maiores autores da literatura mundial, ao lado de Shakespeare, Mas a história parece um pouco que se repete, né? A história desse cara parece um pouco a gente voltando assim para literatura grega ou mitologia grega. O fato do cara virar uma barata, a gente pode fazer uma síntese assim que relembra um pouco a situação da caverna. E também, só para terminar ali, não sei se estou falando besteira, é Sócrates que escreveu os livros de Platão, não foi? Ou o contrário? O contrário, Platão escreveu os livros de Sócrates. Exato. Mas Sócrates fez a ideia lá da saída da caverna. Sim, é o mito da caverna. Né? O mito da caverna, se você tiver com êxtase, ela praticamente pode chegar à mesma ideia do cara que virou inseto. E o fato eu só estou fazendo assim, uma analogia bem rasa, para a gente entender que tipo, as histórias, eu pelo menos vejo isso, as histórias são muito repetidas, mas elas são apaixonantes quando você entende um pouco a cultura do lugar, o que acontece, ou porque as pessoas são assim, que às vezes eu tenho a sensação que as histórias são as mesmas. Estou errado? Não está errado. Tanto que uma outra sentença muito famosa na literatura, isso daí é uma sentença assim, recorrente, que a gente ouve muito e que é muito real também, é de que não há nada de novo a ser escrito que os gregos já não escreveram. Essa é uma sentença também muito comum de se ouvir. E de fato, é possível dizer, talvez, não sei se é possível dizer, mas assim, é possível chegar próximo dessa sentença e dizer que os gregos esgotaram a temática da literatura. Eles escreveram tudo que era possível escrever. O que nós fazemos são espécies de releitura. Na verdade, por exemplo, veja, se eu tiver que escrever uma história de amor hoje, é possível escrever uma história de amor inovadora? É lógico que é. Devido ao meio que se vive, né? Mas talvez nem sei como dizer, mas talvez a psique de todos os lados sejam sempre eu acho que discutíveis. Sim, eu acho que a temática amorosa, se eu tiver que escrever uma história de amor hoje, a temática nunca será nova, porque histórias de amor são concebidas desde sempre, e só para a gente não levar muito a longe, a história de amor talvez mais famosa que exista é de Shakespeare, Romeu e Julieta, shakespeariano, o teatro shakespeariano, que surgiu ali em 1500, né, século XVI, Shakespeare, né, Shakespeare morreu exatamente em 1616. Então ele é do século XVI para XVII. Veja, ele escreveu o ápice do história de amor, que é Romeu e Julieta. É possível escrever outras histórias de amor? É lógico, muitos escreveram. Mas a história de amor já foi escrita. O que você pode escrever é de uma maneira diferente, mas nunca uma história de amor diferente. Você pode escrever de maneira, olhares diferentes. Existe até hoje, a gente compra livros de pessoas. Eu mesmo já comprei livros de autores contemporâneos, amigos, que escreveram histórias de amor. Dá para se ler uma história de amor. Mas com o mesmo tesão de quem inicia. Sim. Para quem está te ouvindo, fala, porra, eu achei essa história bacana, mas eu vou cair pro lado, assim, vamos dizer assim, do marketing, assim, eu vou começar com Romeu e Julieta. Ou você acha que na primeira vez o cara pegando um romance, olha, a minha história, do jeito que a pessoa escreve, é sempre o tesão, né? Olha, a minha história, o Diário da Casa Arruinada, esse meu segundo livro, ele é uma história de amor. Na verdade, ele é uma história de desamor. Ele é uma história de separação, mas não deixa de ser uma história de amor. Até porque Romeu e Julieta também é uma história de desamor. Eles são amantes, mas o amor não funciona, não rola ali. Eles tentam, mas não conseguem. É a história básica, porque a novela brasileira faz a todo tempo. Toda novela é a mesma novela, só que contada de maneira diferente. É história de amor, ou seja, um homem... mas eu acho que a Avenida Brasil não é nada shakespeariano, né? Não, veja, ele contou... Talvez o princípio, o meio e o fim, agora todo em volta... Não, realmente, você manifestou que a Avenida Brasil talvez seja uma novela que você tenha gostado diferentemente das outras que contam a mesma história. Concordo. E é aí que está a questão. Ele contou de maneira diferente, ele colocou temperos diferentes. Mas a época dele também pode ser, né? Sim, mas se eu perceber, a história de amor é a mesma, ou seja, um homem e uma mulher que se amam, mas não podem ficar juntos. É a história de Romeu e Julieta. Duas famílias que se odeiam, dois jovens dessa família que se amam,
e que não podem ficar juntos, porque essa... E aí vai. Sempre tem uma razão aqui. Se você pegar a novela, é a mesma estrutura. Um casal que quer ficar junto, mas não pode. Não pode por quê? Porque às vezes a outra Porque quer tem alguma ama o cara, coisa, e às vezes vai, e você só vai o quê? Manipulando as peças. Sim. Eu costumo pensar sempre num jogo de xadrez. O jogo de xadrez, cara, é um jogo infinito. No entanto, é o mesmo jogo, com as mesmas peças, com a mesma regra. Toda vez que você começa um jogo de xadrez, ele pode ter manobras infinitas. Mas ele é o mesmo jogo, com a mesma peça, com as mesmas regras. Você É não democrático, né? você não avança com o peão em diagonal. Você sempre tem que avançar para frente. Mas ele pode ser um jogo completamente diferente a cada rodada. Senão ninguém vai jogar xadrez. A jornada sempre é diferente, né? Exato, mas as O regras... começo e o final pode Mas ser trazendo um clichê. o nosso romancismo aqui, a vida então para ti é amorosa ou não, ou a vida no geral, é um jogo de xadrez? Não, talvez não, ou talvez Eu sim. só perguntei o porquê você deu isso como exemplo. Não, talvez sim. Se você pensar que, veja, nós estávamos conversando aqui, eu disse que tive alguns casamentos, você também disse que teve alguns. Sim. Então, por mais que a gente tenha feito a mesma coisa, eu tenho absoluta certeza que as nossas histórias, em algum momento, foram bastante diferentes. Né? Imagino, talvez tivemos até semelhanças. Sim. Mas tivemos muitas diferenças, porque nenhum casamento é igual ao outro. É que você sempre coloca o bispo na casa 5 de cara, igual eu. Exato. Mas as consequências disso estão Esperando um cheque do pastor. Você é muito otário. Eu geralmente perco ali com o peão, sabe? O peão já me abate. Mas Eu gosto muito do cavalo também. O cavalo tem mil possibilidades, daquela coisa do L. Do L, né? O cavalo é a única peça do xadrez porque ele é um L, ninguém pensa em L. A pessoa pensa em reto, né? As 4 pontos cardeais e as transversais, as perpendiculares. Perpendiculares não, poxa, como chama isso? Verticais. Vertical, horizontal e aqui de viés. De viés. De quina. Aqui. a espingarda de matar viado na cor. É o cavalo. Exatamente. O Muito cavalo ele popular. faz uma curva assim que às vezes te pega, né? Se você fosse uma peça de xadrez, qual você seria? O cavalo. Né? Claro. Tem uma canção do Chico que eu gosto muito que é: eu de dia sou seu escravo e de noite sou seu cavalo. Seria o cavalo, sem dúvida. Eu prefiro. Não sei se Seu pai não gosta de mim, mas sua filha gosta. Pra quem já teve 4 casamentos, mais ou menos. Isso é uma música tema. Olha, para citar o Chico novamente, trocando em miúdos, é quase a mesma música. Né? Seu pai não gosta de mim, mas a sua filha gosta, e de dia sou seu escravo, de noite sou seu cavalo. É mais ou menos. Entendi. É que talvez eu tenha tido a percepção errada do que é ser um cavalo depois, cara. Mas isso a gente deixa para uma mesa filosófica depois, pra gente não... mais lascivo, né? Você vê que senão podcast é vai complicado, viajar que a nas gente já ideias. começa a falar até umas coisas que não, né? Estamos falando de xadrez e eu vou te dizer que jogo muito pouco xadrez, quase não sei jogar. Olha, estou falando de xadrez como se fosse aqui O expert. Aquele cara russo. Russo, É sempre um russo. Eu só sei né? xadrez, cara, muito curioso isso, porque eu ouvi minha mãe falar contigo do Pires do Rio, que o Alexandre era diretor. Eu só sei jogar xadrez porque eu era posto para fora de todas as salas e ia para a diretoria. Aí eu chegava na diretoria e ele fazia assim, põe as peças, põe não sei o que. Ia fazendo as coisas dele e... Aí eu comecei a sair da sala pra caralho, porque eu achava mais legal, sei lá, aprender xadrez do que, com todo respeito, que amo todas as professoras, mas está falando coisa assim que talvez na cabeça da gente não encaixava, né? O problema não são delas, acho que era um problema meu e por isso eu tomava essas atitudes. Mas foi um diretor de escola que, em vez de me punir e me expulsar, ele ficava ali comigo na sala me ensinando a jogar xadrez. Não sou um exímio jogador também, porque não tenho paciência. O cara, eu tô ganhando ali, o cara quer ganhar de mim, a hora que for para ele mexer, ele demora mais de 5 minutos. Aí já ganha de mim porque eu não tenho paciência. Mas sei jogar. E eu acho assim, puxando um pouco para sua profissão hoje em dia, né? Você acha que falta... o Estado é massivo em cima dos professores, eu reconheço isso. Mas você acha também que falta professor assim, que precisa ter um olho mais clínico para
para tirar mais dos alunos, ou o sistema, eu entendo, como eu disse, com 44 alunos é impossível ter um olhar clínico para alguma coisa, nesse sentido? Olha, bom, já que entramos nesse campo, eu quero, antes de mais nada, dizer que você citou o Alexandre também, eu trabalhei com o Alexandre já, fizemos alguns projetos juntos. O Alexandre, nessa pandemia, me cedeu uma sala, não sei nem se ele vai ouvir esse papo, mas é necessário que eu diga, porque eu faço questão de dizer isso. Eu acho justo que a gente revele as pessoas. Sim, não depois, né? Alexandre para mim fora da curva. Alexandre para mim é um dos maiores diretores que eu já conheci. Os maiores diretores que eu já conheci. Ele tem uma gana pela educação dos alunos, ele tem um pensamento sempre voltado para os alunos, é uma coisa assim. E apesar de todas as problemáticas que um diretor desse nível tenha, inclusive com professores também, é óbvio que nem todos os professores o amam, porque também não é fácil trabalhar com quem tem esse amor pela educação, não, eu estou sempre... Vocês têm ideia, gente, o Alexandre entrava na minha sala uma vez por semana e fazia tabuada. Não, o Alexandre tem 5 alunos assim, e eu, como sempre fui bagunceiro, eu já sabia que ele ia me perguntar. Não, então, eu sempre fui bagunceiro, mas sempre fui um cara esperto. Falei, cara, ele vai me apertar. Eu, estudava tabuada. Não, o Alexandre é, sem sombra de dúvidas, Um cara diferente, né? Completamente, a escola dele é uma escola completamente diferenciada, não pertence nem àquele comum do Estado. Bom, fechando isso... Talvez também o Estado nem teve alguma escola para dar a estrutura da capacidade dele, né? Para a região, eu me arrisco a dizer isso. Eu tenho, então. Porque ele era muito para frente, no meu tempo. Eu arrisco a dizer, inclusive posso até estar falando besteira, mas eu arrisco a dizer que o Estado, assim, é triste falar isso, mas o Estado nem o merece, e o Estado também nem o quer muito, porque ele é realmente revolucionário nas suas ideias. Doído na ferida, ele não é, assim, uma coisa... Ele é um homem que realmente transforma a questão, transforma mesmo com o trabalho dele. É incrível o trabalho do Alexandre. Eu já estive lá, eu vivi lá, eu vou frequentemente à escola dele, porque ele me cedeu uma saleta dessa daqui. Ele me cedeu uma salinha para eu estudar na pandemia, porque eu não consigo ficar em casa estudando, não consigo aprender em casa. Eu falei para ele, eu preciso de um lugar. Ele falou, vai, entra aí, então me deu a chave, fica aí. Era uma sala que antigamente servia da escola da família, para os professores da escola da família ficar. Era uma sala desse tamanho. Eu sento lá, ele arrumou tudo, limpou, mandou as pessoas limpar, eu fico lá. Então, bom, fechando a questão do Alexandre... Ele só fala trabalhando. Escreve seu livro aí. Toda vez que eu passo lá, ele fala, e aí, o livro, tá indo? Alexandre fez o meu, já me ajudou a fazer. Me deu um jornal, ele tem um jornalzinho, né? O Lince, exatamente. Você vê que, olha, é incrível, porque você acabou de citar que era um péssimo aluno, né? Pelo menos foi isso que você deixou. Ele se expulsou da escola por problemas realmente meus, entendeu? Mas ele me deu todas as oportunidades antes disso. Aí depois disso, por conta disso, né, a gente pode ser muito bagunceiro, mas a gente é bem sincero com quem tentou ajudar a gente na vida, né? Então eu sempre tive ele como uma referência, embora bem distante, mas daquela etapa da minha vida, assim como eu tenho com outros professores também que vieram depois, né? Olha, Thiago, nós vamos parar de falar do Alexandre, porque senão o Alexandre também vai ficar muito, né? Vai ficar muito se achando. E eu duvido que ele venha aqui. Eu acho que vem. Eu vou falar com ele. Não vem. Mas olha, só vou apostar uma garrafa de gato negro contigo que ele não vem. Olha, não faça isso, que eu vou falar pra ele que eu vou falar, Alexandre, eu gosto muito de gato negro, eu preciso ganhar essa garrafa. Vai lá no cara. Mas vai lá que o rapazinho é bagunceiro e sabe, e relembra, ele tem memória de elefante, vai lembrar. Eu ia falar exatamente isso, pra fechar o assunto, Alexandre. Sim. Se você foi um aluno que foi expulso por ele, se lembra dele e se lembra do nome do jornalzinho dele, é porque o Alexandre é um cara diferenciado, não é? Ele marcou, com certeza. Que um diretor que expulsa um aluno e o aluno com 40 anos se lembra dele, reconhece ele como um grande profissional e ainda se lembra do jornal. Você lembrou antes de mim, eu escrevi para esse jornal. Eu demorei aqui para lembrar, a hora que eu falei, tem um jornalzinho que você falou nisso. Então assim, não precisamos falar mais do Alexandre, já basta, eu acho que essa é a prova cabal de que o Alexandre é um grande... Eu sou a prova cabal que ele deixa marcas. Ajudou a gente. Não é que deixa marcas, mas deixa, né, de uma forma muito positiva.
Então eu sempre tenho assim que eu sempre fui destrutivo, mas nunca fui otário, né? Sempre me apeguei a gente. Eu falo, puta, velho, eu quero ser igual esse cara, né? O que acontecia, sei lá, um aluno ia pra fora, ia na sala da vice-diretora, a vice-diretora falou, ligar pra sua mãe, seu não sei o que, seu não sei... Ele só pegava e falava, ó, monta aí o negócio de xadrez aí, eu vou sair, já volto. Não. Então eu acho legal e também acho um pouco impossível nos dias de hoje, né? Que eu retorno a pergunta assim, com os alunos de hoje, você que é professor, né? Hoje em dia está aí firme na labuta aí, com os alunos de hoje e sei lá, num contexto geral, assim, o que é ser professor hoje? É muito mais garra, é acreditar no próximo, mas talvez a representação moral que eu dei agora do Alexandre, as pessoas que tem hoje, é uma coisa que não existe mais no mundo. Não, olha, eu vou tentar mesclar essa pergunta com a primeira, que foi, eu acho, mais assim, objetiva e mais bem, que é a seguinte. Você falou sobre a educação, né, sobre como é que é a escola hoje, como é que é o professor. Olha, eu já faz muito tempo que falo isso, eu tenho para mim que a educação, nós temos muito problema nesse país hoje, muitos, de várias frentes, mas a frente que mais me preocupa e acho que é o problema mais difícil de se resolver neste país é o problema da educação. A educação é o problema mais complexo desse país, não é a saúde, não é a segurança pública, não é a corrupção, não é a reforma política, nem a fiscal, nem a econômica. A complexidade maior a se resolver nesse país e a frente mais problemática é a educação. E independente de governo entrar, governo sair, na próxima vez tem, talvez, né, cara, é que eu digo assim, ninguém nos assiste, mas eu tenho uma responsabilidade social porque alguma pessoa eu vou atingir. Será que tudo quem entra, quem sai, não faz questão de que a educação não faça sentido para que as pessoas não tenham o que cobrar? Né? Hoje em dia está sendo muito cobrado, mas sem uma finalidade sistêmica, né, para todo mundo. Talvez estamos a caminho disso. Mas você acredita que o mundo ele prefere ter muito mais gente ignorante para poucas pessoas governarem? Não, que o mundo... A educação do Brasil é baseada nisso? Eu creio que sim. Eu creio que sim, mas assim, há muitas ressalvas. Como é um problema complexo, e como eu disse, é o mais complexo, ao meu ver, ele não pode ser resumido assim tão brevemente. Sim, não pode ser ele realmente é o problema da educação brasileira é que a elite quer que a população fique burra para ser dominada. Não é só isso. Sim. Até porque, Thiago, quando você fala em governo federal, por exemplo, o governo federal tem muito pouca influência sobre a educação. A educação, a maioria do sistema de educação é governado por município e estado. Né? Quando você fala de uma escola do estado, o Alexandre, por exemplo, é funcionário do estado. Eu sou funcionário do município. Eu sou funcionário de um prefeito ou de uma prefeita, no caso agora, uma prefeita. Um trabalho mais artesanal. Não, eu sou funcionário de uma pessoa que eu conheci. Certo. Eu sou funcionário direto do prefeito de uma cidade que tem, por exemplo, 4 mil habitantes. Eu sou funcionário de Canas. Canas é a cidade mais nova do Vale do Paraíba e é a cidade que possui 4, 5 mil habitantes. Uma cidade minúscula onde eu conheço a prefeita, o atual. Já tem um carnavalzinho que causa um tempo. Prefiro não falar muito de Canas, porque de repente se eu vir aqui posso ter problema. Mas, porque é muito pequenininho. Mas vamos falar do Estado. Os estados comandam a maioria da educação. Existem os institutos federais, que são comandados evidentemente pela federação, mas a grande maioria do sistema de educação funciona a partir do Estado. As nossas escolas onde vocês estudaram, onde eu estudei, é governado hoje, por exemplo, pelo nosso governador João Dória, lamentavelmente, mas é por ele que é governado. Então é ele quem determina as diretrizes, ele não, o secretário de educação dele, que determina as diretrizes da educação do Estado de São Paulo. Eu, por exemplo, estudando um pouco da educação do Estado, dos sistemas de educação do Estado, eu vejo, por exemplo, que no Maranhão, Flávio Dino, por exemplo, fez uma revolução na educação do Estado do Maranhão. Ele paga, por exemplo, um teto para o professor de 6 mil. O nosso teto do Estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, é 2.100. E a escola lá é tempo integral, né? É tempo integral, mas aqui também está sendo e nem por isso é o suficiente. Isso também não basta. Não, uma coisa é você ser integral com
uma coisa é você... Sou integral das 8 às 8. Antes de mais nada, o que você tem que fazer... Acho que a estrutura aqui também é muito velha, é muito assim, arcaico o jeito que o pessoal estuda. Porque assim, as escolas ela não tem nada assim que o jovem veja nela, que cative ele para a escola. O negócio não sabe, não sei. Mas no meu tempo também não havia nada que cativava. Eu sei, mas assim, quem eu que acho de acordar e falar, acho que se não tiver um investimento para ter um ambiente melhor para o aluno, ele sempre vai estar desinteressado. Mas enfim, não vamos também aprofundar muito nessa questão. Vamos voltar à educação. Para ser sucinto, eu acho, aliás eu tenho a certeza de que a primeira questão para a educação do Brasil, do país, é que os nossos governantes, os governadores, os prefeitos, todo mundo que direciona o dinheiro público da educação, do Fundeb, do Fundo de Educação, primeira coisa que eles têm que pensar é que nós temos que pensar no aluno. Nós temos que fazer a educação funcionar para o aluno. Nós temos que, exatamente, e para isso precisa de investimento, como todas as questões. Né? Sem investimento nada anda, ou se não anda de maneira muito... Veja, o Alexandre consegue fazer algumas coisas sem investimento, mas o Alexandre é um e é na raça. E os outros que não têm essa raça, é que se tivesse investimento talvez conseguisse. O professor é mal pago, a escola tem uma estrutura péssima, o aluno de fato ele tem direitos inacreditáveis, e deveres zero. E deveres zero. Não é só isso também, porque isso a gente cai num senso comum muito de o aluno, então você está dizendo que o aluno não pode ter direito a nada, não tem direito, todo mundo tem que ter direito. Sim. Mas o aluno também tem que compreender que, e na verdade, porque senão fica uma coisa muito assim, a gente tem que conquistar o aluno, porque se ele não for conquistado, mas não é uma conquista, o aluno tem que saber que a educação é direito dele, e não só direito, como obrigação, ele tem que ser uma pessoa a fazer alguma coisa para o mundo. Tem que aprender o valor da educação. Veja, isso é uma coisa básica, você vem para o mundo, já tem guitarra, né, já tem violão, todo mundo já inventou tudo, seu podcast, o seu celular e tudo mais, e você vai fazer o que para o mundo? Porque você já pegou tudo meio pronto. Eu vou pegar os governadores que criaram como chama o imposto que quando você nasce, você já nasce pagando, velho, me deu a mente. Mas hoje está em 6 mil reais. Hoje no Brasil você já nasce devendo 6 mil reais. Só pelo fato de você ter nascido, isso vai ter que ser diluído no imposto. Mas eu não sei não, eu tenho a impressão que eu fiquei devendo esse imposto aí. Eu não me lembro. Não, porque tipo, seus pais pagaram. Só que eu quero lembrar que é um imposto que ninguém fala, cara. É isso. Por isso que ninguém sabe. Depois a gente volta. Por isso que ninguém sabe. Gente, galerinha de outro mundo, estamos voltando novamente. Muito obrigado para vocês aí. A gente tem que fazer o textinho padrão para que o canal funcione. Se inscreva, não custa nada. Deixe seu like, não custa nada. Se não quiser ouvir, você põe o play, deixa no mudo, deixa seu celular carregando e foda-se. Porque o YouTube ele precisa de um algoritmo para que a gente tenha alguma influência. Não que a gente queira ter influência, né? Mas eu acho que é tão legal assim, essas coisas quando acontecem, que por que não? Dizem que é pra ser, né? Dizem que é isso, né? Então, custa nada tentar, né? Custa nada tentar. Tiagão, assim, eu queria voltar um pouco e não sei ainda se o assunto é massivo ou é chato, mas assim, literatura grega na escola, né? Pelo pouco de informação que eu tenho, filosofia de 3 anos para trás não é mais uma matéria obrigatória. Na verdade, ela não sei, eu não sei se ela... Mas nunca foi tão discutido filosofia, né, cara? Eu não sei você, mas eu sou apaixonado pelo Cartel, Cortella, Pondé, Clóvis de Barros e qualquer mais outra pessoa. Eu acho assim que a filosofia ela é igual à natureza, né? Ela se vinga muito rápido. Foi falar que não pode, parece que estourou a questão da prosa e querer conversar, né? Olha, eu acho que... Primeiro que eu acho que a filosofia é a matéria base
de toda a humanidade. Matéria-prima. É a matéria, não sei se é a matéria-prima, é a matéria base, a matéria essencial para todas as humanidades. A filosofia, na verdade, ela pensa as nossas principais questões, né? Por que estamos aqui, por que existimos, qual é a nossa função, qual é o nosso destino, qual é a nossa... São perguntas essenciais. Mas a sociedade é burra de não entender isso, que você precisa se entender para você ser o melhor? Não, um melhor ser humano na sociedade? Não, eu acho que aí essa questão do melhor ser humano na sociedade já está mais ligada a uma espécie de autoajuda. A filosofia, na sua essência, ela não tem nada a ver com ser melhor ou ser pior. Ela tem a ver com uma busca de saber-se a origem, o fim do ser humano. Então, não é ser melhor de rivalidade. É que o melhor ser uma pessoa melhor para mim, para que... Sim. Eu sou o sol e que eu reflita alguma coisa assim. A filosofia, eu acredito que ela tem esse poder. Cara, só que há muitos anos, assim, no sistema educacional, ela foi muito mal explicada, né? Ela na verdade ela é relegada a por exemplo, ela tem uma carga horária muito pequena. A filosofia tem uma aula por semana, né? Língua portuguesa tem 6. Então, já vamos comparando nessas, ou seja, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que o professor de filosofia ganha menos? Não é isso. Porque... Assistam Merlin, você assistiu Merlin na Netflix? Assisti Merlin. Uma da hora. Muito Fiquei puto pra caralho. Merlin é um... Eu preferia que o Merlin ficasse vivo e o Tóquio morresse. Foda-se, se você não viu La Casa de Papel 5, já tô dando spoiler mesmo. Eu não sabia que a Tóquio porque são bosta. Desculpa. Olha, me desculpa, mas é mentira, eu É que eu prefiro o Merlin vivo que a Tóquio. Não, eu quero dizer que filosoficamente, para mim, a Tóquio é a maior de todas as personagens dos... Eu até me aproximei aqui do microfone. Quando se fala de Tóquio, não é pouca coisa. Né? Caraca, o cara tem um... Eu gosto muito de... Seu próximo livro vai ser... Pode ser Tóquio, pode ser. A história proibida de Tóquio. Tirando aquele carinha lá, porque eu não gostei dele. O Rio eu não gostei dele. É fraco pra ela. Mas eu acho que é isso que dá mais tesão, né? Você é um idiota e... Enfim, eu não sei, as escolhas dela são as escolhas dela, fazer o quê, né? Ela tem o direito. Cara, eu tenho que mostrar uma coisa aqui, porque a gente entrou nesse assunto, mano. Mas toca... E eu vou ter que mostrar isso, porque você conversou com a minha mãe aqui ao chegar. Sim. E tem uma foto, cara, que colocaram a Tóquio com a minha mãe há poucos anos depois de parir essa pessoa que aqui conversa. Fizeram uma montagem, cara. Minha mãe é no mínimo ali o ramo. Mas ficou legal, cara. Eu vou te mostrar essa foto, vou mostrar pra vocês aí, galera de outro mundo. Porque minha mãe é sempre um case à parte. Lembrando que tem que passar por ela para chegar até aqui. Eu quero. Ela é a guardiã do portal, Você falou que eu conversei com a sua mãe ali. Na verdade, eu não tinha outra possibilidade. Ela estava igual um pitbull, não que não foi prazeroso, foi bacana. É bom saber que tinha uma mãe aqui, né? Bom, eu me senti mais seguro. Porque eu cheguei aqui, poxa, no porão com 2 rapazes. Não conheço, tem uma mãe aqui, eu já falei, opa, a mãe tá ali, tá legal. Tem uma mãe, né? Ai, cara, cadê? Eu não tô achando, mano. É muita... Depois eu te mostro em off e depois o Gordinho faz a edição. Eu ponho na edição. Que fizeram, a Camila fez a edição da Tóquio com a minha mãe nova. E tava ali. É a mesma pessoa. Eita, mas ela, cara, ela tinha também uma... Eu sou a única pessoa nesse mundo que não assiste La Casa de Papel. Mas a sua mãe tava com uma K-47 na mão também ou não? Não, mas tava com a cara assim de... tipo Tóquio. Se precisar eu pego a parada e foda-se. Porque... Mais ou menos isso, o olhar assim. Mas olha, voltando a falar da filosofia, não que nós não tenhamos filosofado nesse momento, né? Mas voltando a falar de filosofia, a filosofia, a meu ver, é a matéria base. Na verdade, a filosofia, cara, e você falou da filosofia, é incrível porque eu assisti um vídeo sobre filosofia esses dias e achei incrível porque o cara citava o seguinte: a filosofia é uma palavra grega, né? Philo é amigo e sofia é sabedoria, ou seja, filosofia é o amigo da sabedoria, é o amigo do conhecimento, é o amigo, né, do saber. E filosofia é uma palavra grega
Segundo consta, é muito comum na matéria de filosofia de que a filosofia nasceu na Grécia, mas ela não é verdade, evidentemente. Isso, inclusive, vem sendo transformado agora, porque, por exemplo, na África já existia filosofia muito antes dos gregos, na Ásia já havia, se pensar nos indianos, já havia filosofia, mas é uma filosofia também complicada, diferente, porque talvez os gregos tenham se apurado mais na questão assim, da filosofia pura. Quem somos, né? Sem a religião envolvida. Porque a África, a Ásia e a Índia, por exemplo, que são os três continentes, no caso a Índia é do continente asiático, mas são as três nações antigas, arcaicas, que talvez tenham fundado um pensamento filosófico antes da Grécia, mas no entanto muito arraigado à religião. A Grécia purificou, ela se desfez da religião. Ela foi a terceira via. Basta dizer que Sócrates foi condenado à morte, ele bebeu cicuta, ele próprio, né? Porque ele foi condenado à morte, ele topou, ele aceitou o julgamento, falou, vocês querem que eu morra? Quem que eu morro? Não pode viver assim, né? Bebeu cicuta, né? Bebeu e morreu, foi condenado à morte, porque era um filósofo puro que negava a religião grega, e para renegar a religião grega não rola. Então os gregos próprios, né, fizeram como tal qual. Ele era um ateu de Zeus? Na verdade não é que ele é um ateu de Zeus, ele foi acusado por corromper a juventude. Automaticamente a filosofia são questões tão profundas e é um questionamento tão humano que ela evidentemente prescinde da própria religião de lado, de escanteio. Porque se a gente dizer porque estamos aqui e formos na Bíblia para saber, não é filosofia isso. Entendi. Não é? Se você disser assim, por que existimos se a gente for na Bíblia, não é filosofia, isso é religião. Então a filosofia ela prescinde da religião, ela bota a religião para escanteio. E Sócrates foi condenado exatamente por isso, por corromper a juventude e por renegar os deuses gregos. E olha que os deuses gregos não é como o cristianismo, que você só precisa renegar um. Os deuses gregos você renega um panteão inteiro. Você renega Zeus, Hera, Apolo, Sófocles, que eu li por Sófocles. Sófocles foi um tragediógrafo grego. Fala um pouco de Sófocles, cara. Eu não consigo nem pronunciar. Até caiu, mas está aqui para te punir. Isso é só. Cara, a literatura grega é uma coisa louca, porque pensa no seguinte, eu vou dar um exemplo, Sófocles, vamos falar de Sófocles. É porque eu fiquei curioso. A literatura grega fundou a tragédia, o teatro. O teatro é grego. Tá? Inclusive a palavra é grega, teatro. Democracia é grega. É tudo meio grego. É tudo grego. Tudo grego. Peripatético. Peripatético. É uma coisa que eu adoro, cara. Você sabe o que é o peripatético? Sim, eu pego no meu trabalho, quando eu preciso conversar com alguém, em vez de eu levar para minha sala, eu falo, vamos dar uma volta, a gente vai andando. Exatamente. Nós não somos peripatéticos aqui porque estamos sentados. Porque o peripatético pressupõe o caminhar, né? O andar, conversando e falando e conhecendo e usando as coisas que se vê. Bom, Sófocles faz parte da tríade dos tragediógrafos, né? Existem 3 tragediógrafos gregos. Aí você me pergunta, mas só tiveram 3? Não, tiveram um monte. Eu não sei nem o que é tragediógrafo, os caras escreviam tragédias, os caras escreviam teatro, né? Eles participavam de eventos. Os eventos eram assim, você escrevia 3 tragédias, que era uma trilogia, né? Que hoje até existe os livros que são trilogias, né? 3 livros. Os caras escreviam 3 tragédias que eram comuns, uma continuação da outra, e por fim escreviam uma comédia. Para fechar E eles escreviam e participavam de um concurso, e no fim os jurados diziam, aquele é o campeão. Era um concurso, era uma espécie de como é que chama esse negócio da cantoria na televisão? The Voice. Era um The Voice do teatro. Os caras falam, aquele ali é o melhor. Mas que vibe? A galera narrava as coisas? Não, era o teatro, era peças de teatro. Sim. Peças de teatro encenadas nos teatros gregos, que são os primeiros. Tem o teatro de Éfeso, tem o teatro de Corinto, né? Um teatro dos mais famosos de Corinto. Tem vários teatros gregos. Até hoje existem os teatros gregos tinham uma acústica perfeita. Você vê quando a gente fala de ciência, o teatro grego tinha uma acústica perfeita. O cara falava sem microfone, porque não existia evidentemente nada disso, do século V a.C. O cara falava... Não levantava nenhum grego lá no fundo e falava, ô, fala mais alto! Não!
inclusive os nossos estádios de futebol são baseados no teatro grego, né? Toda essa acústica de oval, enfim. Bom, o Sófocles é considerado o segundo. O primeiro é Ésquilo, que é o mais antigo. O segundo é Sófocles e o terceiro é Eurípides. Para você ter noção, cara, de como a igreja sumiu com esses caras. Porque não era interessante para eles. Não, ela sumiu no período cristão. Não, no período cristão já. Então os caras escreveram essas tragédias, deixaram. O Sófocles escreveu mais de 100 tragédias. Nós só temos hoje dele 7 tragédias. Só existem 7 tragédias e eu acho que nenhuma comédia. Porque ele escrevia 4, certo? Cada concurso que ele participava, ele escrevia uma tríade, 3 tragédias, que são a trilogia, e a quarta era uma comédia para fechar legal, sabe? Para fechar animado, para todo mundo ficar legal. Para explicar isso. Não é só desgraça, tem também uma alegria aqui. Esses caras, a igreja, depois que o cristianismo veio, então depois de Cristo, a igreja foi aquele livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa. O Nome da Rosa, o Nome da Rosa, o que é? É os caras que, os monges, eles eram responsáveis por escrever, fazer livros dessas, porque como o livro antes do Gutenberg, como era feito? Os monges, eu aceito qualquer coisa. Os monges escreviam, reproduziam. Eu não tinha, veja, eu tenho 100 exemplares desse livro. O que os caras faziam? Os caras pegaram a tragédia grega, lá escrito em grego, traduziam para a língua vernácula, sei lá qual era, né? Na época o latim, no caso, e eles escreviam vários livros para divulgar. Só que eles eliminaram o que eles não gostavam. Olha, isso aqui não é cristão. A Medeia. Você pega a Medeia é uma tragédia grega escrita pelo Eurípides. Desconheço, mas gosto. A Medeia é terrível. A Medeia é uma mulher que é traída pelo marido e sabe o que ela faz para puni-lo? Mata os 2 filhos que eles têm. Porque na época da Grécia, para você punir um homem, a maior punição para um homem era você acabar com a descendência dele. Ele não ia ter mais nada, ele não ia ter netos. Então ela matou. A Medeia é uma tragédia terrível, que você lê assim, dói nas suas partes mais. Você fala, caramba, a mulher. E a mulher, ela matou os próprios filhos. Isso não, obviamente, isso não é nada fácil para ninguém, muito menos. Ainda mais para a mãe, né? Que a gente tem esse. Pois é, então assim, os gregos foram profundos, cara. Os gregos foram terríveis. As tragédias gregas são de arrepiar. Você pega a Antígona é uma tragédia escrita por Sófocles. É uma das maiores tragédias gregas, sensacional, porque ele fala sobre o direito. A Antígona tinha 2 irmãos, tinha vários irmãos, na verdade moravam em Tebas, uma cidade-estado da Grécia. Esses 2 irmãos se desentenderam e começaram a lutar um contra o outro. Um defendeu a cidade, 7 portões de Tebas, o outro atacou. Os 2 morreram numa luta individual, né, chamada mano a mano. Os 2 se mataram, morreram os 2. Quem assumiu o trono foi o tio da Antígona, né, porque o pai já tinha morrido, o Édipo, que é uma tragédia fantástica também, Édipo rei, Édipo em Colônia, vai dar a Antígona, a filha dele. O Édipo, pra você ter noção, ele se casou com a própria mãe sem saber, matou o pai sem saber, se casou com a própria mãe e teve os filhos que ao mesmo tempo eram irmãos. Porque veja, um filho que tem hoje trata muita relação cotidiana com um complexo. Exatamente. Édipo se casou com a própria mãe, matou o pai sem saber, se casou com a própria mãe sem saber e teve filhos que eram irmãos. Então Antígona era filha e irmão de Édipo. Veja, quando os 2 irmãos morrem, o tio assume, o tio fala o seguinte: o que defendeu a cidade vai ser enterrado e o que não defendeu vai ficar insepulto para os corvos comerem. Na época na Grécia Antiga, ficar insepulto e ser dado aos corvos era o maior xingamento. Você, quando ia xingar um cara na Grécia, você não mandava ele tomar no cu. Você falava, vai aos corvos. Olha pra você ver o nível do negócio. Você não falava pra ele, vai à merda. Você falava, estimo que te foda. Não, o xingamento maior era, vai aos corvos. Ou seja, você vai ser deixado para os corvos comerem. Você não vai ser insepulto. O que acontece? Ele deu uma ordem de que quem sepultasse aquele homem que lutou contra a cidade vai morrer. E a Antígona estava numa relação amorosa com o primo, filho do rei. Então olha a relação. O tio subiu para o trono, fez essa lei, você não enterra esse irmão vai ser enterrado com todas as honras, ele defendeu a cidade, mas aquele irmão não. E ela estava num relacionamento de se casar com o próprio primo, que era filho desse rei.
O que ela faz? Você na casa de swing e cometer um nepotismo, né? Isso, mais ou menos isso. E o que ela faz? Ela vira numa hora e fala assim, não, se um irmão foi enterrado, eu tenho o direito de enterrar o outro. E ela simplesmente pega um punhado de areia com a mão e joga por cima dele. Essa ação já basta para puni-la com pena de morte, afinal o rei disse que quem enterrasse ia morrer. Quando descobrem que é ela que fez isso, se dá o nó, porque o filho dele está apaixonado por ela e quer casar com ela, e ela também quer casar com ele. E aí morre todo mundo, certo? Porque o rei não fala, o rei fala vai morrer, ela fala pode matar, o filho dele fala não pode matar, porque se matar eu também me mato, e no fim morre todo mundo. A tragédia é isso, morre todo mundo. Basta dizer que a tragédia shakespeariana do Macbeth, de 16 atores que estavam no palco, todos morrem, né? Sobra só um. De verdade? Não, de mentira, mas todos os personagens Porque morrem. o filme O Corvo tem uma parada assim, né? Você lembra do filme? Morre todo mundo. A tragédia grega geralmente sobra um ator vivo no palco para dizer assim, acabou. Sim. Pra finalizar. Porque a tragédia é isso. A tragédia, sabe o que é? A tragédia nós vamos entender isso muito bem quando... Tiagão, é tipo assim, a sua empolgação, velho, tá 100% Não, da eu fico- hora pra caralho. Eu fico eufórico da Eu vida. já tô com a minha bagulhinho de louro, assim, mas fico me colocando aqui se eu sou seu professor, velho. É tipo assim, Você me daria 10, é isso? Não, eu como aluno sim, mas deve ser uma coisa broxante pra caralho, você deu um... Pá, tô na veia, no ápice da explicação. O professor levanta, tá bom, senhor. Mãozinha assim, e faz um TikTok na sua frente. Olha, Não é uma tragédia grega? é uma tragédia grega. É uma tragédia. Olha, na sala de aula, muitas vezes nós nos deparamos com o enredo da tragédia grega. Dá vontade de sobrar só um. E falar assim, olha, acabou a sala de aula. Mentira, eu não posso falar isso com o professor. Não, a gente tá descontraindo um pouco, cara, porque foi muito massa, né, Muti? Foi. Gente, Bacana. galera de outro mundo, eu acho que a gente ainda vai fazer a parte 2, que o Thiago fechou ainda, que a gente vai para São Tomé tentar fazer a travessia para Machu Picchu. Eu queria agradecer aí todo mundo pra caralho aí, que eu acho que a gente tem poucos fãs, mas são pessoas fiéis, sabe? Então, eu não sou uma pessoa de quantidade, prefiro qualidade. Thiagão, queria agradecer você, velho, e... Poxa. Pô, obrigado mesmo, viu? Quero também agradecer muito o convite. Quero dizer aqui a vocês que a minha empolgação final de fato existiu. E para vocês É que a entenderem, gente não tem mais memória, vamos ser sinceros. ninguém tem Porque, mais. velho, tá na memória também, mas memória do celular, tava muito massa. A gente vai deixar pra uma parte 2, que a gente Ah, gostou com tanto que Mas a ainda gente dá quer que para dar o volte. último recado? A gente fala aí nos Para comentários. lerem a tragédia grega, porque vocês vão entender essa empolgação. E tem que considerar também que eles me deram um bom vinho, e o vinho é o meu fraco, eu é baco, como diria o Bandeira. Tem que citar o Bandeira porque eu gosto muito dele. Manuel? Manuel Bandeira. Aí o rapaz até Aí, ó, leu. rapaz, Olha, você está se mostrando... Eu tô me mostrando o cara mais especulador que existe. Eu Porque acho. eu sou igual o Google, se fala uma palavra. Qual que você falou? Você É falou que ele não tinha muita opção, tem certeza na cabeça dele. Ficou assim, Disléxico. Manuel Bandeira Disléxico é o que você queria falar. ou Antônio Bandeira. Dislexia. Dislexia da palavra, né? Aí eu falei a galera que usa droga, sei lá. Você falou Mas é tipo assim, eu não entendo de nada, mas se fala uma palavra, eu sou igual o Google, vou buscar alguma coisa mais próxima. É que ele deve ter pensado, o ator não é. Então é. Então, eu quero deixar registrado que eu vou assistir de cabo a rabo o que vocês fizeram, que eu quero saber até onde eu fui, porque realmente... Não, a gente também, cara, tem que marcar um dia aqui, que eu tô falando com o Lincoln, a gente fazer uma mesa viajante, assim, você, o Lincoln, é que eu acho muito legal, nunca participei, não tenho gabarito para capacitar, mas quando eu vejo vocês falando de mesa literária, eu acho que deve ser um negócio do caralho. Então, às vezes, a gente pode marcar alguma coisa e pensar... Cara, eu já tive com o Lincoln, já fizemos uma entrevista juntos, eu e o Lincoln, um cara de Guará, não me lembro,
desculpe não lembrar o nome dele, mas ele chamou nós dois para conversar, ele fez a mediação e nós conversamos, eu e o Lincoln. É sempre muito bom conversar com o Lincoln. O Lincoln é um cara fantástico. Sim. É um cara de muito, como eu disse, muito versátil, sabe de muita coisa, faz muita coisa. Ele tem tanto uma sabedoria livresca, né, dessa coisa de saber de literatura, de conhecer autores, de saber de como filmes, é do de dito música, popular, como é também da paixão, sabe? Sim. Da comunidade, Da que faz vivência, trabalhos sociais né? incríveis. Então, assim, sempre muito bom conversar com ele. A gente vai marcar uma mesa aí, vocês colocam né, diretor? Dá um palpite aí, temas, pode escrever temas. A gente vai estar lançando no Fazer um desafio Instagram. pra todo mundo aí. Daí vocês podem deixar Sobre o futuro do modo perguntas. molecular. Sim, Eu lógico. gostaria de saber a sua versão sobre o futuro. Mas Ou a do Lincoln. eu não sei direito o que é um modo molecular, mas a gente pode improvisar, de repente. Sim, É, eu também nem sei. Mas a gente está encerrando. Cara, foi muito da hora. Tiagão, prazer conhecer você, É velho. todo meu, querido. Agora, só para ficar legal, recite o meu poema. Poderia chamar-o de Xará, porém estamos separados pela letra H. Isso não é uma indireta. Meu segundo nome é Augusto e o dele é nome de poeta, Tiago Raul Feijó Silva. João Antônio, aluno da quinta série. Tiagão, obrigado pelo tempo. Obrigado a todo Você mundo. venceu, vai chegar Agradeço demais. as coisas aí na sua casa aí da programação. Galera de Outro Mundo, tamo junto.